Ora, boa tarde a todos que estão connosco no ciclo de webinars que a Câmara Municipal de Cascais está a promover. Este ciclo de webinars, que tem como título o promover o sucesso em cada aluno, tem por objetivo enriquecer a comunidade educativa, docentes, não docentes, pais, alunos, parceiros locais, com a abordagem de discussão de temáticas emergentes de educação e de inovação educativa. Esta é uma aposta na partilha de práticas educativas, projetos, vivências, testemunhos, diferenciadores, promotores de impactos positivos nos ambientes educativos, nas aprendizagens dos alunos e nas relações construtivas e complementares entre escola e famílias. Para este terceiro webinar, escolhemos o tema Docente Agente de Desenvolvimento do Currículo e vamos partilhar diferentes experiências escolares, reais, motivações, objetivos e estratégias. Vamos ter aqui 4 convidados que de seguida vou apresentar. Antes, porém, gostava de dizer que, enfim, como é habitual, o Sr. Vereador da Educação, Frederico Pinho de Almeida, gostaria de estar aqui presente, mas por motivos de um ou outro compromisso e motivos técnicos, de onde está, não vai conseguir, portanto, fazer esta intervenção de boas-vindas. De qualquer maneira, fica aqui a nota e as boas-vindas a todos e agradeço em particular aos nossos convidados. Nós vamos seguir já para a primeira apresentação. O que eu queria também dizer a todos os participantes é que podem colocar questões e fazer observações através do chat que está aí no acesso através desta aplicação e que depois, no final, depois de todas as intervenções, selecionaremos as possíveis e, se for possível, todas as questões e dúvidas e que cada um dos comentadores ou dos nossos oradores convidados fará o favor também de comentar. Por isso, para irmos ao que tem mais interesse, eu iria já apresentar a primeira nossa oradora, é a professora Maria Inês de Loureiro Rodrigues, é professora de Línguas do Ensino Secundário Profissional em Gondomar e foi finalista do Global Teacher Prize Portugal na edição de 2019. E passo sem mais demoras à professora Maria Inês para partilhar aquilo que tem, por certo, de muito interesse para partilhar connosco. Obrigado. Olá, boa tarde. Para já, gostaria de começar por agradecer o convite da Câmara Municipal de Cascais e com esta iniciativa e outras que também já tive a oportunidade de acompanhar, acho que são iniciativas que todos nós aproveitamos e aprendemos com elas. Durante a minha profissão, eu sou professora de línguas, professora de inglês e de alemão, mas ao longo da minha vida profissional eu sempre senti necessidade e senti isso também da parte dos alunos, de que os alunos tivessem uma componente mais prática na sua aprendizagem. E daí de alguns anos para cá que tenho vindo a aplicar ou a introduzir nas escolas por onde vou passando, por onde vou trabalhando, a metodologia de Project-Based Learning ou Problem-Based Learning, no qual os alunos, de facto, são deparados com um problema real e, através do pensamento crítico e das estratégias delineadas por todo o corpo docente, eles tentam encontrar soluções para esse problema real. Isto é algo que é feito logo, digamos assim, à partida num ano letivo, que lhes é colocado num início do ano letivo, eles depois, ao longo de todo o ano, vão tendo a possibilidade de fazer todo esse processo. Eu vou partilhar uma pequena apresentação, até mais com imagem do que texto propriamente dito, e vou explicando à medida que essa apresentação for... Não sei se já estão a ver o meu ecrã, penso que sim. Ora bem, como eu disse, tudo começa aqui num projeto pedagógico, que é, no fundo, um ciclo. Ou seja, começa na escola, é desenvolvido em torno das competências essenciais para o século XXI e com a integração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que é extremamente importante nós trabalharmos os Objetivos para 2030, nós já estamos caminho a começar a pensar nos Objetivos para 2050, mas é importante que os alunos tenham a percepção de que estes objetivos existem e de que há problemas sociais, problemas económicos, problemas a todos os níveis, a nível mundial, e que as escolas podem, lentamente e passo a passo, fazer pequenos projetos para colmatar determinadas necessidades. E
Este projeto, digamos assim, nós montamos no início do ano letivo, como eu disse, cada disciplina trabalha os conteúdos definidos para a prossecução desse objetivo, mas claro que se é fácil, não é. Obviamente, nem todas as disciplinas provavelmente estarão envolvidas. Muitas vezes pensa-se que um projeto multidisciplinar temos obrigatoriamente que ter todas as disciplinas do conselho de turma envolvidos. Eu não entendo isso dessa forma. Eu penso que não devemos forçar a integração, digamos assim. Devemos sim que ela aconteça naturalmente nos projetos que estamos a desenvolver. E a questão dos protocolos é muito interessante e muito importante, porque aqui também falamos da abertura da escola à sociedade civil, ou seja, os protocolos com empresas, com instituições ou associações que possam promover a implementação do projeto, ou seja, que o projeto não fique propriamente dito na gaveta. E a abertura deste projeto à sociedade civil é importante para os alunos porque eles acabam por, digamos assim, ter acesso à realidade deles local e trabalhar com empresas e instituições locais e assim ganhar também essa experiência, ao mesmo tempo que estão a trabalhar os conteúdos escolares. A título de exemplo, vou dar aqui um exemplo muito concreto de um projeto realizado na Escola Secundária de Gondomar, onde me encontro. É um projeto no qual os alunos foram confrontados com um problema. O problema foi como fazer chegar luz a uma comunidade, a um local que não tem acesso à energia elétrica. E por exemplo, esta turma, que é uma turma técnica de eletricidade, decidiu fazer, digamos assim, uma lâmpada solar, construir uma lâmpada solar e construiu-a ao longo do primeiro período e colocou em prática ao longo do segundo período. Mas para isto, e para eles chegarem depois à implementação deste projeto, passaram por diversas fases. Uma dessas fases que eu considero bastante importante é a comunicação. E a comunicação que foi feita à escola, nomeadamente estão a ver aqui imagens dos alunos no dia aberto da escola, quando ainda foi possível fazer, e no qual os alunos apresentaram publicamente o seu projeto, explicaram todo o projeto aos alunos que por ali passavam e ainda tiveram que desenvolver um póster científico para apresentar nesse mesmo momento. A escola decidiu promover digamos assim, um momento como se fosse uma conferência com publicação de pósteres e os alunos tiveram que desenvolver pósteres científicos para os apresentar e os defender. E todo este projeto desenvolveu ou potenciou o desenvolvimento destas competências que estamos aqui a ver, a consciência global, a consciência de que há um problema num determinado local e que ele é real e existe, apesar da nossa realidade poder ser diferente, a realidade de outros também existe. A literacia ambiental, porque os projetos e os desafios que lhes são colocados, nós tendemos sempre a que sejam ambientalmente sustentáveis, ou seja, nós não vamos criar um projeto que crie mais resíduo, queremos um projeto sustentável a nível ambiental. A literacia financeira, porque eles têm que fazer todo um budget, todo um orçamento do projeto, o custo que isso vai ter para o beneficiário final e os desafios que também propomos têm que ser desafios em que as soluções são de baixo custo ou de quase praticamente nenhum custo para os beneficiários e também com materiais que possam ser encontrados em qualquer parte do mundo. A literacia nas TIC, porque a par disso eles vão desenvolvendo, eles vão gravando todo o passo a passo dos projetos, porque os projetos não se querem na gaveta, querem-se aplicados, mas querem-se também replicados. E por isso eles desenvolvem também pequenos vídeos de passo a passo para que possamos todos, qualquer pessoa que o queira, replicar num determinado país, numa determinada comunidade, quer em Portugal, quer no exterior. E depois, para desenvolver este tipo de projeto, obviamente que é preciso um pensamento crítico muito grande, é preciso pensar muito bem como é que tudo é colocado e
e em funcionamento. Os 4 Cs que estamos aqui a ver, pensamento crítico, comunicação, cooperação, criatividade, sem dúvida, são para mim é pedra basilar neste momento de qualquer projeto, é pedra basilar também da educação no meu entendimento. Ora, este projeto foi um projeto então que visou levar luz a uma comunidade onde a luz não existia. Neste caso estamos a ver uma fotografia de uma sala, de um quarto, retirada ao meio-dia, na Guiné-Bissau, e depois com o projeto dos alunos vemos então apenas com uma lâmpada solar, uma garrafa de água, literalmente falando, vemos a iluminação que foi possibilitada. E aqui estamos a ver na perspectiva de cima. Eu estou a mostrar estas imagens porque quando regresso da implementação de um projeto, e eu vou aqui agora parar o meu compartilhamento, quando regressamos da implementação de um projeto, nós mostramos aos alunos imagens de todo o projeto implementado, nós mostramos testemunhos das pessoas que receberam aquele projeto e que o irão replicar, e esta para mim é uma parte muito importante, porque é aqui que entra a questão do cidadão global. É aqui que eles precisamente veem o fruto do seu trabalho ser implementado na íntegra num país ou numa comunidade, é aqui que eles veem que aquilo que eles estudam é de facto algo que vale a pena, e é aqui que eles têm mais, digamos assim, mais apego pela escola, é aqui que eles sentem que a escola digamos assim, faz-lhes falta, que a escola que tem um sentido de pertença, digamos assim, e por norma perguntam sempre, e agora? E agora, então, agora vamos pensar no próximo problema, vamos pensar agora no próximo passo. São tipos de projetos que mudam, digamos assim, vidas não só de quem recebe este tipo de solução, mas mudam também a vida de muitos alunos. Estas turmas, eu costumo trabalhar com turmas do ensino profissional, já trabalhei também em projetos com turmas do ensino regular, mas posso dizer que naquelas turmas que são tidas como mais difíceis, eu não considero que haja turmas difíceis nas escolas, temos é que ver que tipo de ensino se adequa a cada turma. Mas, por exemplo, esta turma em concreto, que era uma turma só de rapazes, eu tive miúdos a chorar, não é? Miúdos com 18, 19 anos, que choravam a ver imagens, e por isso há também aqui mudamos sentimentos, mudamos a vida deles, e eles sentem que também mudaram a de outros, e apegam-se depois aos projetos. Se é fácil, não é. Eu posso já dizer que não é. A primeira vez que tentei, há 10 anos atrás, já foi há 10 anos atrás, a primeira vez que implementei este tipo de projetos, foi extremamente difícil. Era algo que ninguém ainda tinha ouvido falar em Project-Based Learning, ainda por cima uma expressão em inglês. Não era algo que fosse muito conhecido. Obviamente que é partir pedra, e mesmo atualmente continua a ser um bocadinho partir pedra, explicar, formar também internamente colegas para este tipo de estratégia. Agora, o que eu posso dizer, e o meu testemunho de há 10 anos que pratico este tipo de ensino, é que nós, para além de formarmos cidadãos mais competentes e cidadãos mais, digamos, com mais noção da sua realidade, estamos simultaneamente a fazer com que os nossos alunos melhorem noutros campos, nomeadamente na assiduidade. Os níveis de assiduidade melhoram quando participam nestes projetos, o aproveitamento melhora porque sentem que toda a componente prática, não é? Eles que sabem exatamente a aplicabilidade daquilo que lhes está a ser ensinado. E por isso, se não conhecem este tipo de metodologia, é uma estratégia que eu aconselho. Já tenho falado com colegas de outros locais e outros países e o consenso é este. E é algo que tem que ser trabalhado, como eu disse, mas cujo resultado dá muito trabalho, dá mesmo muito trabalho, mas o resultado final é fenomenal, quer do ponto de vista
do professor e da satisfação que o professor tem em ver que os alunos efetivamente atingem aqueles objetivos. Eu penso que os meus 10 minutos já terminaram há algum tempo. Tá, obrigado, professora. Obrigado pela sua... Foi só um pouco mais, não sem ser mais. Obrigado pela sua comunicação. Eu passaria já de seguida para o segundo orador, relembrando a quem está, ou quem se juntou, entretanto, a nós neste webinar, que todas as questões ou dúvidas que podem colocar através do chat, que depois no final serão também partilhadas com os nossos oradores e que serão aqui disponíveis para falar sobre elas e para dar os esclarecimentos necessários. Eu passaria já ao nosso segundo orador, é o professor Nuno Leitão, é diretor pedagógico da Cooperativa A Torre, um colégio de Lisboa, e que vai estar aqui connosco a partilhar também, enfim, algo que tem a dizer sobre este assunto. Obrigado, professor. Obrigado eu, muito boa noite a todos e agradeço também desde já este convite que muito me honra e à nossa cooperativa. E gostaria de começar se calhar por 3 minutos, não mais do que isso, de um conjunto de imagens que vos poderão dar um pouco o que é o ambiente, não só humano, como também pedagógico da escola em que trabalhamos. É o mote que vai servir para eu depois poder comunicar-vos alguma coisa, enfim, que me faça sentido. Ok.
Isto, enfim, é o modo que eu gostava de partir por várias razões. Eu, quando pensei no tema para que fui convidado, professor como agente de construção do currículo, pensei que isso me faria sentido se articulássemos com a ideia de os alunos poderem também ser convidados a co-construir o seu currículo. E isso é connosco. Não se está a ouvir? E isso é para nós uma meta fundamental e é um esforço continuado. A ideia de recolha destas imagens, vocês terão reparado que são muito imagens que têm a ver com atividades de expressão, com momentos de reunião e de agregação dos miúdos em espaços comuns, de contemplação, de jogo livre também, de muita brincadeira e de uma série de coisas que a escola promove, onde os miúdos, a par da cabeça, são convidados a utilizar as mãos e o corpo. Bom, aquilo que eu gostaria eventualmente de discutir convosco, e não é tanto comunicar-vos, é mesmo discutir convosco, é uma ideia que nos acompanha desde há uns anos e que tem a ver com o facto da escola ser uma instituição que, enfim, começou talvez de uma forma manca, como um lugar de instrução, mas hoje em dia é de facto um lugar de vida. Os miúdos passam muito tempo dentro da escola, passam muito tempo connosco e é aqui que crescem, que se desenvolvem em parte substancial do seu tempo de vida. E numa parte muito significativa, que é a infância. E de um ponto de vista mais ontológico, se quisermos, quer dizer, os miúdos, quando estão a crescer, estão no fundo a percorrer um caminho que de algum modo nós também percorremos enquanto espécie. E se nós pensarmos, nós somos uma espécie particular e curiosa à face do planeta porque temos esta necessidade de dotar de significado a nossa experiência. Não sei se mais alguma espécie viva tem esta necessidade, mas nós temos-la. E depois temos uma obsessão associada a ela, que é querer comunicar o significado que atribuímos à nossa experiência a todos os outros, a todos os nossos semelhantes. Mas é também isto, esta pequena obsessão, digamos assim, que fez de nós uma espécie à parte e com esta capacidade de desenvolver a linguagem a um nível articulado a que chamamos fala. Agora, neste esforço de comunicação, que é, do ponto de vista, enfim, filogenético, aquilo que marca a nossa distinção enquanto espécie, este esforço continuado de comunicação e de apuramento da comunicação, como podemos imaginar, não começou pela palavra, terá começado a partir do corpo, não é? Do seu movimento, do seu gesto, da possibilidade de batimentos que criaram ritmos, cadências que depois produziram música, e da gravação de coisas na rocha, através de pintura e etc. E, portanto, são, digamos, todas estas áreas de expressão corporal, anímica, plástica, etc., que estão na base do esforço de comunicação humano e daquilo que nos fez chegar tardiamente na nossa história à escrita, que é, no fundo, aquilo que depois a escola introduz e promove. E eu acho que é importante dar espaço aos miúdos, e tempo sobretudo, para que eles explorem livremente um campo de possibilidades de expressão, que são linguagens também, e que, ao contrário do entendimento de muitos, não é, que fazem delas atividades de enriquecimento curricular, o nosso esforço e o nosso entendimento é que elas são as atividades fundadoras do currículo académico, que é um currículo que vive da lógica da escrita. E, portanto, por um lado, quanto mais maneiras um miúdo pequeno se conseguir expressar, tanto melhor ele vai conseguir exprimir-se com intencionalidade naquilo que quiser dizer e comunicar aos outros, ou no que lhe for pedido que diga e que comunique aos outros. E por outro lado, há um caminho que, de facto, para chegar às abstrações, que são os códigos linguísticos, numéricos, com que eles depois vão ter que lidar, há todo um caminho que enraiza sentido
e produz depois alguma capacidade de associação e de apropriação significativa desses códigos mais abstratos. Imaginem um miúdo que nunca correu em direção a nada, que nunca fez um jogo de roda, que nunca subiu a uma árvore, que nunca balançou num ramo, que nunca rebolou sobre o seu próprio corpo na relva, que nunca deu uma cambalhota, que nunca balançou em lado nenhum com o seu corpo. Mais tarde vai-lhe ser pedido que entenda o conceito de reta, círculo, rotação, translação. Se todas estas coisas estiverem inscritas numa fase prematura em experiência corporal, de certeza que há um entendimento da coisa totalmente diferente e há, sobretudo, um acesso ao conceito que é feito a partir de um entendimento intrínseco, ou seja, há todo um significado pessoal de que eu me consigo apropriar individualmente e, portanto, os significados sociais acabam por transformar-se, digamos, em significados pessoais, que é o que me interessa que aconteça, porque é isso que garante que, de facto, o miúdo cresceu com o que aprendeu. E, para além disto, acho que é importante, obviamente, a possibilidade de também este comunicado ser partilhado e transmitido. E, portanto, é possível também que nestes momentos a partilha de experiências enriqueça a experiência de cada um. Eu diria que a base, no fundo, para a construção de um currículo onde os miúdos possam ser também co-construtores do seu percurso escolar está aqui. Está nesta coisa que não é muitas vezes tão visível no que diz respeito à formalidade de uma aula no sentido clássico, mas que está invisível, ou seja, está no visível, porque há de facto todo um processo de apropriação que depois produz intencionalidade em cada uma das manifestações dos miúdos. E eu acho que de facto aquilo que marca o crescimento infantil é um desejo de ser grande, é um desejo de apanhar o mundo e de construir algum sentido para ele. Os significados culturais e sociais, sabemos, são historicamente processos de negociação, já foram diferentes do que atualmente temos como significados válidos, muitos deles, e, portanto, eu acho que o processo de aprendizagem só pode ser significativo se nós aprendermos também com os nossos miúdos, por pequenos que sejam, a dar-lhes ferramentas para que eles possam discutir connosco e negociar connosco a construção dos significados para a sua experiência e para a sua experiência escolar por maioria de razão, porque estamos numa escola. E terminei. Obrigado, professor Nuno Leitão. Foi também, digamos assim, estamos hoje todos a cumprir o prazo e bem, isso vai dar possibilidade da intervenção de quem está connosco a partilhar esta sessão, também de participar mais. E por isso eu partiria já para o nosso terceiro orador convidado, o professor José Teixeira, que é professor de ensino secundário de Física e Química na Escola Secundária Júlio Martins, em Chaves, e que foi vencedor do Global Teacher Prize Portugal em 2018 e vencedor do Global Teacher Award de 2010. E por isso está aqui connosco também e gostávamos já de o convidar a partilhar connosco a sua experiência. Ora, muito boa noite a todos. Agradeço o convite que me foi interessado. Adorei as intervenções anteriores, porque revejo-me muito nelas e no trabalho que foi feito. Eu, quando perguntei o que queriam que eu fizesse, aqui há uns dias disseram, professor, não mostre nenhum diapositivo, conte a sua história. Portanto, e no fundo, se calhar vou contar um bocadinho da minha história, porque na verdade eu só consigo perceber um aluno se eu conhecer um bocadinho da história dele. E a forma como atuo também tem muito a ver com a minha história. Eu, no fundo, eu fui criado nos Jardós de uma cidade, nem pertencia à cidade, nem pertencia a uma aldeia. Portanto, e nos Jardós havia sempre muita pouca gente da minha idade. O meu contacto era mais com as pessoas da minha idade, era mais na escola. O meu pai, portanto, também não tinha grandes possibilidades, era funcionário público.
o dinheiro não abundava, e aquilo que eu fazia para passar o tempo era construir os meus próprios brinquedos. Hoje em dia, o que as crianças têm são as consolas. Portanto, acho que é uma evolução significativa em poucas décadas. Portanto, no fundo, eu já utilizava a tecnologia, eu conseguia controlar, por exemplo, o sinal que ia para a televisão, para o meu pai. Se eu decidisse que o meu pai naquele dia não via, por exemplo, um jogo de futebol porque eu queria ver um filme, e portanto eu lá conseguia dar a volta, quando foi descoberto, portanto houve grandes problemas. Acabei por não ter professor no primeiro ano, portanto hoje em dia fala-se em perder 6 meses de aulas como uma catástrofe. Eu acho que não é assim tanta catástrofe, se for bem aproveitado. E, no fundo, tive um conjunto de professores onde a maior parte, na década de 80, nem sequer eram professores, eram pessoas que simplesmente davam aulas. Mas tive a sorte que no 12º ano entrei, portanto, porque escolhi Física, devido a um professor que eu tive, que era um professor inspirador, entrei na turma chique da cidade. E acabei por entrar para a universidade, portanto, porque disse no 12º ano, disse ao meu pai que queria estudar, entrei para a universidade, segui uma carreira académica, mas quando estava na universidade a dar aulas, senti que efetivamente não era a minha vocação. Saí, fiz uma licenciatura em ensino, acabei por fazer 2 licenciaturas, e ingressei na escola, fui professor na escola, onde eu fui aluno. E as coisas em poucos anos mudaram muito. Os programas passaram a ter uma forte componente experimental, eram bastante extensos. E aquilo que eu reparei é que os alunos, quando estudavam, estavam a sofrer, porque sofriam bastante, porque era difícil, aquelas matérias, os programas eram extensos e não iam ao encontro que eles queriam. Eu, na altura, queria criar um clube de empreendedorismo, mas acharam que não andava lá muito bem da cabeça, então o que estava na moda era o ensino experimental das ciências e eu criei um clube do ensino experimental das ciências. E o que nós começamos a fazer foi, no fundo, minar o sistema de fora para dentro, porque os alunos queriam, o que eles queriam era relacionar aquilo que eles aprendiam com a comunidade, com os problemas ambientais, com outras coisas que eles lhe interessavam, que era, nomeadamente, a tecnologia. E começamos a fazer e a desenvolver pequenos projetos. Ganhamos alguns prémios, nem sequer dávamos a conhecer os prémios que ganhávamos, porque, no fundo, naquela altura, há 20 anos atrás, as pessoas nem sequer eram bem vistas como se ganhassem determinados prémios na escola. E aquele bichinho continuou durante uma série de anos e começamos a fazer laboratórios abertos para a comunidade e a desenvolver vários projetos que acabaram por mudar a vida de alguns alunos. Eu posso contar 2 ou 3 situações. Por exemplo, tive uma vez um aluno que ninguém fazia nada dele, o diretor de turma veio ter comigo, disse, olha, vê lá se tu com ele no clube que tens, que vais trabalhando fora e depois trabalhas dentro da sala de aula, a ver se consegues fazer alguma coisa desse aluno. E após alguma conversa longa com esse aluno, o que ele queria fazer, não sei se ele queria fazer mesmo ou se queria meter comigo, era fazer bombas. Pronto, e eu disse-lhe, pronto, ok, se queres fazer bombas, é um bom projeto, desde que estudes toda a matéria associada às bombas. Aquilo que ele pensava que ia fazer num ano e fazer uma bomba, demorou-lhe 2 anos e estudou mais física e química que aquilo que ele pensava em toda a vida dele. Acabou por ser um excelente aluno, foi para o técnico, tirou um curso de engenharia aeroespacial, foi o melhor aluno, já trabalhou na Google, na Apple e, portanto, tem a vida dele encaminhada. No ano seguinte, aparece-me outro aluno que queria resolver fazer bombas de fumo. E pronto, olha, vamos fazer então essas bombas de fumo. O aluno que é que seja um dia lembrou-se de experimentar essas bombas às 4 da manhã dentro de casa. Pronto. Telefona-me de manhã o pai a dizer, professor, hoje o João não pode ir à aula porque temos aqui um problema a resolver. É claro que às 4 da manhã encheram a casa toda cheia de fumo. Eles mostraram efetivamente o filme daquilo que tinha acontecido. Tiveram uma série de horas
com a casa aberta, mas o problema nem sequer foi o fumo. O problema era que não encontravam o Bobby, que era o cão que estava perdido lá no meio de casa. Há outras situações, como por exemplo, algo que me lembro, que é muito semelhante àquilo da Inês, em termos de luz. Eu dava aos alunos uma lâmpada, ou aos professores punham uma lâmpada na mão e a lâmpada acendia sozinha. Eram histórias muito, muito curiosas, porque eles só tinham que colocar o pé num X que estava no chão. E lá não havia nada, só havia um X com marcador. Ninguém percebia porque é que a lâmpada acendia. É claro que cada professor tinha a sua interpretação, havia aqueles professores que, mais ligados ao meio ambiente, ficavam todos contentes, porque até pensavam que estava a aproveitar a energia geotérmica da cidade, e havia o diretor que estava com um medo terrível, porque ele era de direito e vinha falar comigo: ó Jorge, não faças isto, porque isto de certeza que é um cabo da EDP e ainda vamos ter problemas aqui na escola, que isto aqui vai ser algum furto. Bem, há montes de histórias relacionadas com isto, com alunos com sucesso para grandes empresas, mas também falo daqueles alunos que não eram excelentes alunos, mas que conseguiram fazer a disciplina e que neste momento, hoje em dia, são pessoas de bem e que têm uma família. Fizemos projetos com material quase a zero. Portanto, quando falo muito baixo custo, às vezes é o custo zero. Aproveitávamos, por exemplo, era uma escola centenária, tínhamos material do museu, conseguíamos fazer, cada aluno tinha o seu projeto, onde estudava aquele objeto, via quando foi comprado, consertava, comparava os resultados obtidos com aquele objeto em relação a um produto tecnológico atual. Portanto, foram coisas fantásticas. Até que surgiu outra oportunidade e acabamos por ser convidados para desenvolver mais projetos no âmbito do ensino experimental para os mais pequenos, para outro agrupamento, onde aproveitavam aquilo que nós fazíamos e professores a contarem que havia professores a chorar porque, na verdade, tomaram contacto com objetos que eles, que agora tinham 60 anos, tinham tomado contacto quando tinham 12, quando utilizamos aquele material de museu. Portanto, eles acabaram por utilizar esse material aos 12 anos e aos 60. Isso tudo levou-nos a criar projetos mais complexos, como, por exemplo, uma máquina que produz água a partir da umidade do ar e outros projetos mais ou menos complexos. Hoje em dia temos muitos documentos, temos flexibilidade, metas, aprendizagem essenciais, perfil dos alunos na escolaridade obrigatória, mas aquilo que não temos foi aquilo que os oradores anteriores disseram, que isso é extremamente importante. Realizar projetos, mexer, motricidade fina, isso é que é viver. A escola é muito mais do que estudar para um exame. Eu tenho que preparar os alunos para os exames. Às vezes só em congressos e não costumo falar em flexibilidade, não costumo falar em metas, porque isto aqui é uma questão de políticas. Essas políticas, daqui a uns anos, temos outras coisas. Já passei por várias coisas, como o CTS. Hoje em dia, o CTS é a metodologia Ciência, Tecnologia e Sociedade. Hoje em dia, pouca gente fala nisso, mas usa. O que me interessa é, efetivamente, chegar aos alunos. Eu não falo em flexibilidade, mas consigo fazer uma construção de carrinhos solares para 500 alunos e fazerem uma corrida, e os professores fazem DACs, que são os domínios de autonomia curricular. Mas nunca chamei flexibilidade, porque não preciso. Neste momento, os alunos, o que estão a fazer com os seus projetos é juntar tudo e a fazermos um centro de recursos de atividades laboratoriais móveis, onde podemos levar esses pequenos projetos a outras escolas mais remotas, a ajudar outros professores a trabalhar no fundo. E também levar, por exemplo, à terceira idade, porque no fundo aqui nesta região é a região mais envelhecida do país. E é muito grato, por exemplo, por pessoas com 60, 70 ou 80 anos a trabalhar com kits, por exemplo, de ciência. Tudo isto, portanto, esse tipo de metodologias, muito baseadas em projetos, no fundo, eu não uso tanto os termos em inglês, mas no fundo é baseado em projetos, portanto, fazer projetos. Serviu também para os alunos, por exemplo, não terem tantas dificuldades no ensino à distância. Mas quando estou a falar de dificuldades no ensino à distância, na questão
prática, na questão experimental. Foi uma das coisas que eu fiz, portanto, este ano. Foi desenvolver projetos experimentais com controle de variáveis. E nesses projetos não vi grande perda ser à distância ou ser presencial, porque eles já estão habituados a trabalhar. Nas questões mais conceptuais de resolução de exercícios, esse tipo de coisas mais repetitivas, então sim, há uma grande perda no ensino à distância relativamente ao ensino presencial. Termino aqui a minha intervenção, portanto não me queria alargar muito. No fundo, fiz um pequeno resumo daquilo que tenho feito nos últimos anos. Obrigado, professor José Teixeira. Estamos, pronto, os três principais, os primeiros oradores fizeram as suas intervenções e eu iria passar já de seguida ao professor Rui Trindade, que irá fazer um comentário sobre estas três intervenções, naturalmente. Já temos aqui, entretanto, algumas, enfim, participações das pessoas que estão a assistir e têm aqui algumas questões, já passaremos, mas para já o professor Rui Trindade, que é professor investigador da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e é presidente do Conselho Científico Pedagógico do Ministério da Educação, vai estar aqui também connosco a partilhar também os seus conhecimentos e, com certeza, os comentários a estas três brilhantes intervenções. Professor. Muito obrigado. Quero agradecer à Câmara de Cascais o convite e dizer a todos que estão aqui presentes que é um privilégio, de facto, é um privilégio ouvir-vos e aprender. Né? É de facto verdadeiramente um privilégio. Por outro lado, é muito complicado em 10 minutos fazer justiça àquilo que eu ouvi, mas eu vou tentar. Entretanto, uma boa notícia é que o Hoje Gondomar está em alta, aqui em Cascais, somos dois, não é? Sou eu e a Maria Inês, pá, não é? Finalmente estamos, não é pelas más notícias, não é só pelo Covid, é porque hoje estamos dois a falar a partir de Gondomar. E vou começar pela Maria Inês, sobre uma questão que me parece que esteve presente em todas as comunicações, que é esta ideia de que, de facto, aquilo que nos propuseram aqui foi um conjunto de projetos que não se limitam a tentar promover aprendizagens significativas. O que me parece que os vossos projetos apresentam são aprendizagens culturalmente significativas, que não é exatamente a mesma coisa. E esta questão é, sobretudo, uma questão importante, não é apenas por uma questão teórica, não é? É apenas porque nas aprendizagens culturalmente significativas percebeu-se muito bem como é que elas desembocam imediatamente na questão do desenvolvimento das literacias. Porque, na verdade, como dizia o professor José Teixeira, de facto, nós não precisamos de falar muito de flexibilidade. Era muito mais importante que a praticássemos. Porque, na verdade, quando chegamos à passagem das aprendizagens culturalmente significativas para as literacias, provavelmente é o grande desafio que nós temos no presente. Porque, na verdade, também, nós, enquanto escola, em termos de escola portuguesa, com todos os problemas que possam existir, com todos os desânimos e com tudo aquilo que nós sabemos, nós, nos últimos anos, temos feito um percurso muito interessante no sentido de sermos muito mais atentos ao combate ao insucesso e ao abandono. Claramente, os números demonstram que temos tido bastante sucesso nesse âmbito. Os números, quer por via da avaliação interna, quer por via das provas de avaliação internacionais. Os números têm mostrado isso. O que também tem aparecido é que o combate ao insucesso e ao abandono pode não corresponder a um desenvolvimento da literacia. Isto é, há a possibilidade dos nossos alunos utilizar a informação que obtêm na escola, o conhecimento que obtêm na escola, o desenvolvimento de competências que desenvolvem nas escolas, utilizá-las no seu dia-a-dia. Isto é, como alguma coisa que faz sentido, como alguma coisa que afeta o seu modo de estar e o seu modo de pensar. E, portanto, quer os projetos da Maria Inês, quer os projetos do José Teixeira, mostram-nos essa questão fundamental das habilidades culturalmente significativas serem condição para o desenvolvimento das literacias, seja ambiental, seja a científica, seja a própria utilização da língua. Bom, e por outro lado, também é interessante, mais uma vez, que ninguém falou sobre o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória e, de alguma forma, quando a Maria Inês falava do pensamento crítico, da cooperação, da crítica, da comunicação, era disso que também estava a falar. E parece-me que, de facto,
E falou, nomeadamente, das questões da interdisciplinaridade. Como é que tudo isto faz sentido? Nada disto é artificial, porque de facto o pior que pode acontecer é este esforço que nós fazemos, com uma grande boa vontade de fazer justaposições curriculares que não têm nada a ver de interdisciplinaridade. E, portanto, eu acho que esta questão só se ganha quando se conseguem projetos deste género. Por sua vez, e depois eu passarei mais para o Nuno, que traz aqui alguma coisa sobre a qual eu acho que nós todos temos de pensar, mas quando dizemos todos não é de professores, é sistema educativo, mas era apenas aproveitar uma coisa que o José Teixeira nos foi dizendo, quando ele referia que a partir de uma certa altura decidiu minar o sistema de fora para dentro. E saltou para os clubes, né? E os clubes deram origem àquilo que nós sabemos, não só por aquilo que ele contou hoje aqui, mas também por tudo aquilo que nós sabemos da vida dele, né? Porque o José Teixeira não é um qualquer, é um professor que trabalha, mas é um professor conhecido, é um professor que tem, cujos projetos a gente conhece. E eu só chamaria a atenção para a questão dos clubes, porque os clubes de que ele fala, os clubes que levam os meninos a sair fora da sala de aula, levam os meninos a descobrir-se, levam os meninos a perceber que a físico-química não é uma coisa de deuses, é uma coisa de homens e de mulheres. Como é que estes clubes, portanto, começando na margem, acabam por ter tanto impacto, quer na forma como afetam depois outras iniciativas. E era aqui que eu gostaria de chamar a atenção que esta poderá ser a possibilidade de nós utilizarmos a bendita disciplina ou área de cidadania e desenvolvimento. Provavelmente a área de cidadania e desenvolvimento poderá ser uma área útil enquanto espaço de experimentação, enquanto espaço em que nós, professores, podemos assumir alguns riscos que eventualmente nos possam fazer compreender que há outras formas de fazer sem estar muito preocupados naquele momento ainda com o programa, etc, etc. Mas ter este espaço de experimentação, ter este espaço de fortalecimento curricular e pedagógico. Agora, eu relativamente à questão que o Nuno nos levanta, eu só queria chamar a atenção para o seguinte. Aquela incursão antropológica que o Nuno faz para fundamentar a relação que há entre o brincar, o conhecer o corpo e depois como é que isso pode ter influência nas aprendizagens de caráter mais abstrato e de natureza mais complexa, parece-me que há alguma coisa que eventualmente nós estamos a precisar disto como do pão para a boca. Nós hoje andamos todos muito preocupados e basta ver este último debate sem sentido rigorosamente nenhum. Quer dizer, sem sentido, ele faz sentido. Não faz sentido é ser feito em termos futebolísticos. Este sobre os resultados do Pirls, na matemática. O problema do debate não é a gente tem que debater isto, seriamente. O problema é que debatemos isto como se estivéssemos a debater futebol. E este começa por ser o primeiro problema. E, portanto, mais interessante que este debate era perceber para que é que serve a matemática nas nossas vidas. E eu acho que o Nuno nos deu um grande contributo para perceber isso. Perceber que a matemática não é uma coisa recente, que a matemática é algo que faz parte das nossas vidas, das nossas vidas pessoais e da vida da nossa espécie. E é nesta tentativa de compreender porque é que permaneceu, porque é que se construiu, porque é que se fez, que desafios é que nos confrontou, e perceber e ter esta noção, digamos, de caráter antropológico, que eventualmente talvez um dia nós possamos começar a compreender que se os desafios que nós estamos a colocar aos alunos nas nossas diferentes áreas fazem sentido ou não fazem sentido. Eventualmente, muitas vezes nós pensamos os desafios com que confrontamos os nossos alunos, tendo em conta apenas os alunos nas suas especificidades. E temos de ter isso em conta. Mas temos de perceber que alguns desses desafios são desafios por onde nós já passamos. E o Nuno disse-o claramente. São desafios que nós próprios já vivemos, que os nossos antepassados já viveram. E provavelmente esta reflexão talvez permita compreender, sairmos do monstro que criamos, que é um conhecimento que muitas vezes só tem valor dentro da escola. E quer a Inês, quer o Zé Teixeira nos mostraram como o conhecimento na escola pode ser alguma coisa de relevantíssimo nas nossas vidas. Mais para uns do que para outros, mas podem ser relevantes. E por isso só tenho, basicamente, de vos agradecer a partilha, pronto, e esperar que a discussão continue. Muito obrigado, de qualquer maneira. Okay. Obrigado, professor. Rui Trindade. Sim, senhor. Hoje estamos aqui com uma questão, temos muito tempo, todos os nossos convidados seguiram
cumpriram os prazos, os tempos, enfim, basicamente cumpriram os tempos, e temos aqui, digamos, muito tempo. Como temos aqui várias questões, enfim, a dificuldade é tentar aqui juntar aqui algumas. Eu penso que alguns dos nossos oradores também têm acesso às questões que foram colocadas. Eu vou aqui escolher algumas, portanto não vou conseguir escolher, mas se virem alguma que tenha um significado para vós e queiram intervir a propósito delas, estejam à vontade. Portanto, isto enfim, eu estou aqui, isto é uma democracia participativa e, portanto, poderão escolher as questões e intervir, e quando quiserem intervir. Eu colocaria aqui uma questão, porque uma primeira, enfim, talvez que coloque para um de vós que queira, que é a questão de como conciliar o currículo com todas as competências sociais e emocionais que os alunos têm que ter. Ou seja, no fundo isto está aqui, depois isto vem aqui um bocadinho mais para a frente, no fundo estamos aqui, ok, como é que a gente concilia o currículo formal, não é, com todas estas competências sociais e emocionais que, por um lado, eles devem, os alunos devem ter. Isto, aqui mais à frente, vem para uma questão que penso que está muito a ver também com uma questão que depois prende com a questão da avaliação dos alunos. A questão é, ok, senhor, todos estes processos que estão e todos estes projetos, como é que a gente avalia no final da nota para depois o aluno, e é uma pergunta que se faz aqui, se as escolas estão reféns da função da escola enquanto mecanismo de acesso ao ensino superior. É claro que o professor Nuno Leitão, no primeiro ciclo, ainda não sente, penso eu, refém disso, mas à medida que a escola vai evoluindo, se calhar sente, mas à medida que a escola vai evoluindo, vamos ficando todos, começar a entrar a ver aquele funil, e dizer assim, e agora como é que vamos resolver esta situação? Ou seja, quem quer desenvolver estes projetos, como é que desenvolve? O professor Nuno Leitão já levantou o dedo, e eu sou democrata e dou-lhe já a palavra. Não, só porque fui sensível a essa questão. É verdade que numa escola básica isso talvez não seja uma coisa tão premente, mas tenho pais que vêm, enfim, inscrever os miúdos com 3 anos preocupados com o seu acesso à universidade. Também acontece. Aquilo que eu acho relativamente ao processo de avaliação, e eu tenho sempre esta visão dos alunos como potenciais co-construtores do currículo escolar. E acho que a avaliação, que é um exercício que deveria ser constante por parte, enfim, das equipas docentes, é muito pouco partilhado como processo com os alunos. Os alunos deviam ter consciência, primeiro, do que são os vários instrumentos de avaliação aplicáveis ao seu dia-a-dia, deviam ter a percepção do que está a ser avaliado em cada um dos momentos e dos instrumentos que lhes são aplicados, e deviam ter acesso também a quais são as questões que, de momento a momento, os seus professores querem avaliar. Porque eu, enfim, no meu percurso, lembro-me de perguntar muitas vezes, não é? Enfim, sobre o que é que eu tenho que fazer incidir o meu estudo. É tudo o que demos até agora. Mentira, é mentira, nunca vinha tudo o que demos até agora. E, portanto, inibiam-me de poder, obviamente, objetivar o meu trabalho para aquilo que interessava ao meu professor ou professora no momento de avaliar. Eu acho que esta consciência paulatina, mesmo com os miúdos pequenos, é possível ir incutindo, e eu diria, do ponto de vista da escola em que trabalho e que tenho tido a oportunidade de dirigir no plano pedagógico nos últimos tempos, eu diria que eu sinto que a missão da escola a um nível básico estaria cumprida, o essencial da sua missão, se os alunos saíssem daqui com a noção mínima do tipo de aprendizes que são. Se cada aluno perceber como é que pode organizar-se e organizar o seu trabalho do modo como para si é melhor para aprender o que tem que aprender, ele sai potencialmente preparado para aprender o que tiver que aprender. Há miúdos que têm uma memória auditiva mais espetacular do que outros têm uma memória visual particularmente interessante, outros lidam muito bem com esquemas mentais ou esquemas mais mnemónicos. Há caminhos diferentes, mas que a escola
E aí as equipas que trabalham com os miúdos têm a oportunidade de os fazer perceber, de os fazer ir registando, dando conta desse processo e eles perceberem também que tipo de aprendizes são. E aí a avaliação é um processo partilhado. Os miúdos têm efetivamente capacidade real de autoavaliarem o seu percurso e de fazerem escolhas, de tomarem decisões. E isso é fundamental no sentido de garantir a aprendizagem. Quando um aluno está permanentemente a reagir a estímulos externos, não está a acolher propriamente, não há um tempo de escuta, de recepção e de maturação das coisas para sair um produto pessoal. Eu acho que a escola tende muitas vezes a um processo de uniformização dos resultados, como resultados ótimos. Eu acho que aqui o nosso exercício é muito este, é tentar diversificar os resultados e perceber se isso enriquece ou não a compreensão de todos. Porque os conteúdos para mim são mais um pretexto para trabalhar o que importa, que é de facto a capacidade dos miúdos desenvolverem ideias sobre as coisas, estabelecerem relações, ampliarem o seu mundo e terem prazer nesse processo. Não sei se fui demasiado vago, mas eu tenho dificuldade às vezes em tornar as coisas esquemáticas. O professor José Teixeira já está também aqui desertinho para dar o seu contributo. Faça favor, professor. Eu penso que as pessoas estavam-se a referir à questão da extensão dos programas, como é que a gente consegue cumprir os programas fazendo esses tais trabalhos de projeto e se prejudica a avaliação. Portanto, eu, no fundo, eu sou professor de Física e Química, trabalho essencialmente neste tipo de projetos com alunos do secundário que estão sujeitos a exame nacional. Se perguntarem, os programas são extensos ou não? Extensíssimos para aquilo que se pretende de uma criança. No fundo, eles ainda são crianças e é um sofrimento enorme conseguir meter aqueles conceitos todos que demoraram centenas de anos a ser produzidos na cabeça daquelas pessoas. É uma violência de tal ordem que as pessoas não fazem ideia, porque eu sou o pai, já passaram por essa situação 2 filhos meus, e portanto, e muitos amigos dos meus filhos que vêm ter comigo e vejam perfeitamente aquilo que esses miúdos passam. A questão da extensão, se nós tivermos algum cuidado, conseguimos dar, entre aspas, os programas, e é aquilo que eu faço sempre, e sou muito exigente na questão dos programas, e introduzir projetos onde valoriza esses mesmos programas. Eu falei na questão, por exemplo, tal projeto da água. Eram alunos de 10º ano, aplicaram todos os conhecimentos do 10º ano num projeto que eu nem sequer eu sabia como é que aquilo havia de funcionar. E, na verdade, conseguimos aplicar esses conhecimentos e resultou um produto. E em todos os anos a situação é a mesma. Eu nunca fiz um projeto igual. Portanto, por todos os anos os alunos são diferentes, aparecem questões sempre diferentes. Se perguntarem, custa muito? Custa. Custa porque, na verdade, eu estou a fazer coisas originais, mas o que sai dali são coisas fantásticas que os alunos nunca mais se vão esquecer. É claro que a parte da componente experimental ganha, mas ganha de forma significativa. São daquelas coisas que nunca se esquecem. Aliás, no ensino à distância, eu cumpro todas as normas que a escola e os departamentos, portanto, indicam. Portanto, não sou nenhum professor rebelde nesse aspecto, cumpro exatamente tudo. Aquilo que eu verifiquei é que, neste tal ensino à distância, a única coisa que ficou foi a parte prática. Mais nada. Eu consegui resolver os trabalhos práticos, portanto, à distância, com outras ferramentas. E depois fazer uma análise daquilo que os alunos sabiam, isso ficou. O resto, uma pessoa esquece. Esquecem eles e esqueço eu. Porque, na verdade, na minha cabeça, eu tenho que preparar as aulas todas as semanas. São conceitos abstratos que muitas vezes uma pessoa, depois de preparar 20 vezes, vai aprendendo, reaprendendo e por aí fora. Portanto, eu, nesse aspecto, não tenho os pés de barro, porque eu consigo cumprir, efetivamente, consigo introduzir coisas nas aulas. Agora, não me peçam, é assim, ok, para as 3 semanas para fazer um projeto. Não, eu não posso parar 3 semanas para fazer um projeto. Eu tenho que ir integrando as coisas e fazendo as coisas passo a passo e da maneira como
da maneira, tenho que também ver se os alunos estão preparados para isso, porque muitas vezes eu tenho que lhe dar, mesmo nesses projetos, uma tarefa intermédia para eles conseguirem saltar um passo. Portanto, mas para isso é necessário também termos alguma imaginação, é necessário termos trabalho, como diz a Maria Inês também, naquele projeto que ela fez, é uma coisa, portanto, é original, uma pessoa nota perfeitamente quando o trabalho é original e que não é uma cópia. E para isso tudo há uma coisa que é importante, é que os alunos devem ser sempre valorizados pelo esforço que eles fazem. E nunca dar um salto maior que a perna, porque na verdade eu vejo concursos, depois as pessoas participam em concursos que só servem para desmotivar os alunos, porque o salto daqueles concursos é muito maior de qualquer perna. Às vezes é maior juntando as pernas todas deles e a minha, porque há coisas que eu não consigo fazer aquilo em tempo real, portanto há coisas que nem os próprios alunos conseguem fazer. Eu julgo que a professora Maria Inês também tinha pedido a palavra e eu passei diretamente para o professor José Teixeira, peço, mas é como foi a primeira a falar, é agora a terceira. Mas eu não me queixo de discriminação, não se preocupe. Não, nem estava a discriminar, por amor de Deus. Deixe-me primeiro fazer um comentário à intervenção do professor Nuno Leitão, que me revi completamente quando falou da co-construção do currículo. À medida que estava a falar da co-construção do currículo e de todo esse processo, veio-me à ideia a publicação de Michael Fielding sobre os alunos como agentes radicais da mudança, que é uma publicação muito interessante, em que ele fala sobre o papel dos alunos na própria escola, né? Os alunos como meros receptores de conhecimento ou, de facto, são alunos que podem participar na construção do seu próprio percurso escolar dentro da escola. E eu penso que é neste caminho que nós temos que ir. Temos que deixar que os alunos sejam receptores, que muitas vezes eles são, e passar eles próprios a construir o seu caminho dentro da própria escola. E isto faz, quer através de projetos, e isto o Jorge já disse e muito bem, falou muito bem relativamente à questão dos projetos e à sua ligação aos exames nacionais. Eu também faço projetos com alunos do ensino secundário e que também têm, obviamente, exames nacionais, mas eu penso que aqui, e não é segredo nenhum, os projetos não devem ser, digamos assim, tal como o Jorge estava a dizer, feitos porque existe um concurso ou porque nós temos que concorrer a isto e a escola tem que participar. Não, tem que acontecer naturalmente e levam o seu tempo e tem que levar obrigatoriamente o seu tempo. E os conteúdos são integrados e articulados à medida que eles são necessários, não são, digamos assim, colocados ou feitos dentro de um projeto às três pancadas, entre aspas, passo a expressão. E no que refere à avaliação, que há pouco, e são várias as questões da avaliação que aqui surgem, muitas vezes num projeto, e não só num projeto, em outras situações de avaliação que nós temos todos que fazer, eu costumo aplicar rúbricas de avaliação. As rúbricas de avaliação são extremamente úteis para diversas situações, em que nós podemos colocar níveis de desempenho, podemos descrever os níveis de desempenho, e aqui passa por nós transmitirmos antecipadamente essas rúbricas aos alunos, ou seja, não é algo fechado, eles participam, tal como o professor não estava a falar, na construção dessas próprias rúbricas e têm acesso a elas antes da execução de um projeto ou da execução de uma atividade ou de uma tarefa, e têm assim ao seu poder, digamos assim, o conhecimento daquilo que efetivamente devem fazer. E penso que é algo extremamente interessante também de fazer após a consecução de uma atividade ou de um projeto, os próprios alunos poderem se autoavaliar a partir desses mesmos descritores. Ou seja, pegarem nesses descritores e avaliarem, será que eu atingi? Porquê é que eu atingi? Porquê é que eu não atingi? O que é que eu posso fazer para melhorar e para atingir aquilo que estava definido para esta tarefa? Ou seja, eu penso que aqui, mais do que uma nota quantitativa, nós temos que começar a trabalhar na componente do descritor e da nota qualitativa do aluno, que penso que, na minha opinião, é muito mais profícua do que propriamente atribuir um mero número àquilo que o aluno está neste momento a fazer. Obviamente que no final temos todos que o fazer, não é?
Mas o aluno, ao ter acesso a este tipo de avaliação, é uma avaliação em que ele participa, tem acesso completo e durante um mês ou durante a execução daquela tarefa pode ir aos seus descritores, verificar se a tarefa está a ser desenvolvida de acordo com os descritores e depois submeter ou finalizar a tarefa da forma como entender. O professor Rui Trindade já está também dentro, mas iria com certeza passar para a palavra, porque tem uma primeira ronda. Disponha, só precisa ligar o microfone. Obrigado. Não, eu é só por causa de uma questão, porque o resto foi muito bem respondido. Aliás, eu vou voltar à questão do Nuno sobre a questão da participação dos alunos na gestão do currículo, mas eu acho que a Maria Inês disse tudo o que eu queria dizer e, portanto, eu ia falar da questão houve uma questão sobre currículo e competências socioemocionais, que é uma coisa que está na ordem do dia. Embora, na verdade, é um bocadinho como há bocado dizia o José Teixeira. A gente, neste momento, fala de competências socioemocionais como se isto fosse uma questão recente na escola. E não é. Eu sou um rapaz com 63 anos, portanto, andei num liceu, no Porto. O Porto havia 2 liceus masculinos e 2 liceus femininos. Os liceus masculinos e os femininos recebiam toda a gente que vinha fora do Porto, de Gondomar, de Matosinhos, de Valongo, vinha tudo para o Porto trabalhar. Portanto, estão a ver que liceu é que era, o Liceu Alexandre Herculano. Ainda sou do tempo em que ainda fiz o último exame de acesso ao liceu. Não é? Bom, portanto, é só para... Tem perante vocês um dinossauro. Mas é para dizer apenas que já no Liceu Alexandre Herculano as competências socioemocionais eram uma coisa que estava bem presente. Eu era muito bom aluno naquilo que são as áreas das humanidades e era um péssimo aluno naquilo que são as áreas da matemática, da física, das ciências. E, portanto, lembro perfeitamente que, a uma determinada altura, o meu professor de História, e eu era o melhor aluno, pelo menos era aquele que tinha as melhores notas, o meu professor de História um dia disse-me assim: Rui, não te vou dar mais de 15, e 15 é uma nota altíssima no tempo, não te vou dar mais de 15 porque tu és um péssimo aluno na matemática, a física, a química e as ciências. Bom, e isto o que é que tem a ver com as competências socioemocionais? Tem tudo a ver. Portanto, quando se pega num aluno e não se julga o aluno por aquilo que ele é, quando se julga o aluno de forma preconceituosa, e se quiserem, tenho imensas histórias de preconceitos relativamente a esta meu posicionamento, não estou nada traumatizado com isso, bem pelo contrário, provavelmente o facto de estar se calhar na educação tem alguma coisa a ver com isso, para que outros não vivam essa situação. Mas é para dizer que a questão do currículo das competências socioemocionais é uma questão que hoje se coloca de outra maneira, certamente. Nós, quando falamos em currículo e competências socioemocionais, estamos apenas a chamar a atenção de que a escola não é apenas um espaço onde os meninos são capazes de grandes desempenhos do ponto de vista cognitivo e o resto não nos interessa. Eu percebo que é isto. Mas não me parece também que seja de acrescentar alguma coisa. O que eventualmente nós teremos que fazer é outro tipo de gestão, quer do modo como planificamos, quer do modo como nos relacionamos pedagogicamente, quer do modo como avaliamos. Eu acredito que é por aí que deve entrar a questão das competências socioemocionais. Porque, na verdade, quando nós pensamos assim, os meus alunos cooperam ou competem entre si? Não é? E nós sabemos que há quem defenda de forma muito veemente que uma condição para a obtenção de bons resultados do ponto de vista do desempenho dos alunos é que eles têm que competir. Competir é alguma coisa que é fundamental para que os alunos apresentem melhores resultados. Ora, bom, quer dizer, a grande questão é saber isto, entramos no domínio das competências socioemocionais. Quando eu penso, porque é que eu avalio? Como é que eu avalio? Dentro da avaliação que eu faço, o que é que vai contar para a avaliação sumativa? O que é que vai contar para dar o feedback que os meus alunos necessitam para compreender o que é que fizeram bem e o que é que necessitam de melhorar? Provavelmente é por aí que nós temos que começar a pensar sobre o desenvolvimento das competências socioemocionais. Por exemplo, a questão do feedback. Como é que eu dou feedback aos meus alunos? Não é? Como é que eu posso rentabilizar esse tipo de feedback aos nossos alunos? Não se trata apenas de dar beijos e abraços, que é uma ideia que anda para aí um bocadinho peregrina no ar, mas trata-se basicamente, eu acho, de respeitar o outro e de fazer com que o outro possa contar comigo. Como é que eu apoio? Como é que eu diferencio? Como é que eu tento comunicar?
provavelmente eu acho que a entrada das competências socioemocionais na relação de currículo passa muito por aquilo que nós estamos aqui a discutir. Na verdade, eu não sei, eu sei. Eu não creio que a escola necessite de mais coisas a acrescentar ao currículo. Eu acho que a escola necessita de utilizar as oportunidades educativas que já tem para que as competências socioemocionais, a resiliência, o desenvolvimento da autoestima, a capacidade de cooperar com os outros, a capacidade de me distanciar, olhar criticamente para aquilo que eu faço, não passam por acrescentar novos programas, passam por nós irmos transformando, a pouco e pouco, à medida das nossas possibilidades e à medida do trabalho que vamos fazendo uns com os outros, enquanto professores, refletindo uns com os outros. E nesta reflexão, construindo o nosso conhecimento profissional, eu acho que é muito por aí que a questão das competências socioemocionais está na escola, obrigatoriamente relacionada com o currículo, obrigatoriamente. Tenho dito. Há aqui várias questões, não vamos ter a oportunidade de tocar, eu tenho aqui algumas bastante interessantes, mas eu pegava aqui, permito-me pegar no tema destes webinars, que é o promover o sucesso em cada aluno. Ou seja, o que nós temos aqui pela frente é não uma média de alunos que nos interessa, o valor médio dos alunos e atingir, mas é que, de facto, cada aluno tem o seu sucesso. E isto, no fundo, há aqui algumas questões que se falam, e que foi falado aqui, valorizar os alunos por aquilo que podem fazer, e é essencial conhecer os alunos. E pergunta aqui a alguém, mas como é que no dia-a-dia da vida de um professor, como é que isto não é fácil, como é que isto se faz, ou seja, como é que quer a diferenciação, quer, enfim, valorizar cada aluno, como é que isto se faz? É um desafio, algum de vós quer nos dar a ajudar e a responder aqui a algumas destas questões deste desafio que temos pela frente? Eu posso começar, porque eu há bocado ia falar sobre isso a propósito da intervenção do Nuno, porque o Nuno, num determinado momento, começou a mostrar-nos que o sucesso dos alunos na Torre está muito imbrincado, está muito vinculado ao sucesso dos seus colegas. Eu só queria acrescentar esta ideia, que promover o sucesso de cada aluno é potenciar no aluno aquilo que ele tem melhor. Mas não é só, quer dizer, quando eu falo em potenciar, não é alguma coisa, não estou propriamente dentro da metáfora do jardineiro a regar a plantinha à espera que ela cresça. Porque um jardineiro não rega só plantas. Um jardineiro também faz podas, não é? Um jardineiro também faz enxertias. Portanto, o primeiro sucesso de cada aluno também é, no fundo, estimulá-lo a transcender-se, não é? Estimulá-lo a abrir as janelas do mundo e a compreender que há outro mundo e há outros pontos de vista. Esta parece-me que é uma questão fundamental na escola, seja para os alunos que apresentam, seja mesmo para os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Porque muitas vezes, em nome da necessidade de respeitar o sucesso de cada aluno, muitas vezes estamos, e sem querer, sem qualquer tipo de cinismo, estamos a rendermos-nos, a admitirmos-nos, a aceitar que aquele menino ou aquela menina tem um destino traçado. Eu acho que muitas vezes é muito difícil nas escolas transformamos o destino dos meninos, porque isso também não é um problema de desrespeito às escolas, mas não é um problema de só desrespeito às escolas, mas eu acho que as escolas têm que tentar, não podemos ficar reféns daquilo que os alunos nos trazem. Por isso é que eu sou radicalmente contra aquela ideia que temos que educar segundo as necessidades e os interesses e os saberes dos alunos. Eu acho que isso é uma condição necessária, mas não é condição suficiente. A função da escola é também fazer com que os alunos descubram novos interesses, descubram novas necessidades, descubram outros modos de olhar. Esta é uma questão. A outra questão é que o sucesso de cada aluno, particularmente hoje, isto é uma necessidade, tem que ser visto em relação ao sucesso dos outros. Isto é, eu sou bem-sucedido tanto quanto eu posso contribuir e beneficio do sucesso dos outros. E não diria mais, porque não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado. Também aproveitar. Era só para dizer que estou totalmente de acordo e também não tenho muito mais a acrescentar.
Tenho só um apontamento a fazer e é que fui sensível. Nós, desde há uns anos para cá, constituímos, enfim, uma equipa de técnicos a que chamámos uma equipa de apoio à inclusão, porque assumimos como responsabilidade nossa acolher o máximo de alunos que pudermos que venham com com esse ideário de que são alunos com necessidades educativas especiais. E fizemos-lo porque recebi muitos pais e mães que traziam dramas pessoais de verem os seus filhos literalmente chutados de alguns lugares porque não se sabia o que fazer com eles. E eu acho que, de facto, não há nenhum miúdo, nenhum ser humano potencialmente, nenhum miúdo que é um ser humano em crescimento e a conquistar mundo a cada dia, que não tenha um percurso para fazer. E, portanto, a experiência que temos tido é que, de facto, todos fazem caminho. É muito gratificante produzir caminho com eles. É uma coisa que enche também os restantes alunos que não vêm, às vezes, com esse ideário, mas que não deixam de ter também as suas crises emocionais, as suas crises de crescimento. E é uma interação que é muito benéfica para todos e para a equipa. Fez-nos perceber uma coisa muito engraçada. Às vezes, quando nós descobrimos caminho para esses miúdos que nos desafiam e que nos obrigam a sair um bocadinho da nossa forma, nós encontramos coisas que não servem a esses apenas, servem a todos, são ótimas para todos. E isso é uma coisa que é muito reveladora também do nível de apriorismos com que muitas vezes encetamos o nosso trabalho com as crianças. Obrigado. Eu precisaria, então, aqui uma nova tema, digamos assim, se calhar aqui até mais dirigido ao professor José Teixeira e ao professor Maria Inês Rodrigues. Estão aqui como professores que foram candidatos a um prémio individual, do Teacher Prize, e, portanto, não quer dizer que estejam por aqui por esse motivo, mas foram notoriamente conhecidos por isso. E aqui a questão, também aqui com umas observações, que é, e as redes, e aqui falo da rede de escolas, eu falo da rede de professores. São professores, aqui os que estão, o professor José Teixeira, a professora Maria Inês Rodrigues, falam do seu projeto também, pessoal. Qual é a importância das redes colaborativas de professores e, para além da rede colaborativa de professores, a rede colaborativa também de escolas, e muitas vezes não se fala, e nós aqui em Cascais estamos a tentar, de facto, implementar uma rede colaborativa das escolas, redes de escolas para partilhar e para fazer em termos de transformação educativa. Qual é a importância, qual acham que é a importância destas redes de desenvolvimento deste processo? Professora Maria Inês? Toda, não só a nível de escolas, mas a nível da sociedade civil, como eu falava na minha intervenção. Eu acho que a abertura da escola, a escola não tem que trabalhar por si só, não é? Nem para dentro. A escola tem que se abrir à sociedade. E a sociedade significa fazer parcerias, estabelecer uma rede parceira para que os alunos possam ter contacto com a realidade lá fora, porque aquilo que eles estudam dentro da escola, não é? Eles estão dentro de uma bolha, digamos assim, mas, no entanto, existe toda uma realidade lá fora onde eles vão aplicar esse conhecimento e devem-no aplicar enquanto estão a estudá-lo e não apenas depois de o estudarem. E a rede de escolas acho que é importantíssima porque, quer dizer, aqui tal como o José desenvolve os seus projetos, eu também desenvolvo os meus projetos, mas com certeza existe aqui uma interligação entre ambos que poderia ser profícuo um trabalho conjunto e futuro, por exemplo. Eu acho que a partilha de conhecimento e a partilha da forma como as escolas trabalham, e não só a própria partilha entre alunos, ou seja, estabelecer a comunicação de alunos entre escolas, é também extremamente profícuo, porque acabamos por ter, e eu já tive essa experiência de ter alunos do ensino secundário que vão depois às escolas do primeiro ciclo dar aulas, por exemplo, falar com os meninos, brincar, preparar leituras de histórias, preparar jogos para fazer com o jardim infantil. Não só emocionalmente, há pouco falávamos das emoções, emocionalmente essencial, mas quer para quem as prepara, para os alunos mais velhos, quer para quem as recebe, são extremamente importantes e são extremamente profícuas.
Professor José Teixeira, se faz favor. Bem, relativamente à rede de escolas, portanto, não sei se foi por acaso ou não, mas quando eu venci o Global Teacher em 2018, passados uns meses foi criada uma rede de clubes de ciência viva. Pronto, e que é importante, porque, no fundo, a ciência viva acaba por conseguir juntar uma série de escolas num objetivo comum, coisa que era difícil ser feito por um professor. Eu ainda tentei juntar 4 ou 5 escolas, mas é humanamente impossível. Eu não consigo fazer esse tipo de trabalho porque é muito absorvedor, cada professor é diferente, os projetos levam muito tempo, porque são projetos originais e, portanto, tudo o que é original tem que ser testado, retestado, visto e, portanto, perde-se um tempo infinito. Relativamente à rede de professores, as coisas às vezes são um bocadinho complicadas porque a classe dos professores é muito variada, as formações são muito variadas, pensamos todos de forma muito diferente, não se consegue fazer uma grande rede de professores, só se for numa determinada área com objetivos comuns, e neste momento no Facebook vence algumas. Portanto, eu futuramente, neste momento estou a trabalhar numa, possivelmente sairá no próximo ano, vamos ver como é que as coisas vão funcionar, com uma empresa que é uma multinacional, portanto, eles estão a gostar da ideia, possivelmente aquilo irá ter sucesso, mas vai ser difícil a sua implementação. Mas vamos começar conversações já em janeiro, relativamente a esse processo. Não há mais nenhum comentário sobre as redes. Então, parceria também para outra questão que também já foi aqui colocada, que é a questão de falar dos clubes, e pergunta-se como é o tempo que as escolas têm, os alunos têm para os clubes, se passam nas aulas das 9 da manhã, das 9 às 6 da tarde. Ou seja, como é que se implementam, isto é uma questão que foi colocada, como é que se pode promover esses clubes quando os alunos estão sobrecarregados em termos do seu currículo? Isto é aqui uma questão que foi colocada. Professor José Teixeira, faça favor. Os alunos do secundário não estão sobrecarregados das 9 às 6 da tarde, portanto, como é óbvio. Portanto, eles no máximo terão 2 tardes ocupadas. No fundo, os meus, também depende da escola, depende de como é que são feitos os horários, depende da distribuição das salas, mas pronto, se o horário for possível fazer um bom horário, pode-se fazer uma boa mancha de distribuição. Agora, relativamente aos clubes, os meus alunos vêm voluntariamente à escola. E eu comecei com alguns alunos e normalmente trabalho com eles à sexta-feira à tarde, porque é quando eles já estão com a cabeça mais livre da escola, em vez de irem fazer outras atividades, vêm ter comigo, e a escola também está mais livre, tenho mais acesso a laboratórios e outros equipamentos que possa haver. E, no fundo, há menos pessoas na escola a ocuparem espaços. E, neste momento, o problema é onde é que eu vou conseguir meter os alunos, porque de começarem a vir cerca de 50%, eu tenho uma turma de 26 e tenho 25 colocados no clube e tenho que eu saio de lá, entro lá às 3, saio de lá quando estou a fazer alguma atividade ao fim da tarde e saio de rastos, porque consigo dar vazão às ideias todas que eles têm e a todas as atividades que eles implementam, e depois já a comunicação social quer ir assistir. Portanto, sexta-feira para mim é daqueles dias que é mortal. Mas não vejo problema nenhum relativamente a isso. No terceiro ciclo, isso aí é caótico. Os miúdos têm aulas que nunca mais acabam. Aquilo é uma coisa infindável. Portanto, não há esse tipo de hipótese. O terceiro ciclo é um caso caótico, porque agora tenho andado a trabalhar com professores do primeiro ciclo, do segundo ciclo, e é uma coisa que os alunos chegam ao primeiro ciclo a perguntar o porquê de tudo e mais alguma coisa, e chegam ao terceiro ciclo, não perguntam o porquê de nada, estão habituados só àquela matéria e perguntam, o professor sai no teste e aquilo já parecem robôs, aquilo já deixam de ser quase seres humanos. Portanto,
é aproveitar, se calhar, aquele bocadinho de folga que eu tenho ali no secundário. No secundário tem menos horas e, portanto, vamos despertar. Portanto, eles vão abrir. No fundo, aquilo, ao fim de 15 dias, eles estão a fazer coisas. Por exemplo, os meus últimos alunos que trabalharam deram no pré-escolar, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, deram corrente elétrica e fizeram circuitos e chegaram ao secundário, nem sequer sabiam descarnar um fio. Bem, ao fim de 2 meses, já me estavam a fazer carros solares e elétricos telecomandados. Alguns até já apareceram em reportagens de televisão, por exemplo. Isso tudo à sexta-feira à tarde, no horário que eles têm livre de forma voluntária. É uma questão de motivação, apenas. Professora Maria Inês? Sim, só para dar também a experiência, também faço parte do clube da minha escola, e a experiência é mais ou menos semelhante à de Jorge. Nós, de facto, temos alunos por inscrição no clube, os alunos inscrevem-se voluntariamente, nós não impomos, não há qualquer imposição para que eles participem, e de facto temos horas atribuídas dentro do clube em que os alunos sabem que naquele horário vão ter Arduino ou que depois noutro horário vão ter outro tipo de atividade e estão separados, digamos assim, por grupos onde vão desenvolver essas atividades. Mas por norma e por experiência, as turmas ficam cheias ao fim da segunda, terceira semana de aulas. E como o Jorge diz, é de facto bastante trabalho, mas também é bastante satisfatório ver também que os alunos aprendem a desenvolver também outras competências que vão um bocadinho também para além daquilo que lhes está a ser ensinado na sala de aula e muitas vezes aplicam no clube aquilo que é ensinado na sala de aula. Eu pegava numa palavra, uma frase que o professor José Teixeira disse e passo para o professor Militar e depois para o professor Rui Trindade, é que ele diz que os alunos do primeiro ciclo fazem perguntas e depois quando chegam ao terceiro ciclo deixam de fazer perguntas. Ou seja, o ensino e esse percurso educativo leva a que eles deixam de ter curiosidade por coisas novas ou somos nós que os tiramos essa hipótese de ter curiosidade. Rodrigo, professor Nuno Leitão, perdão, desculpe. Eu acho que a minha palavra, peço perdão. Não, eu acho que vou ser um bocadinho jocoso, mas acho que quando nós começamos a substituir as perguntas deles pelas nossas, é normal que eles deixem de fazer perguntas. Não é? Ou seja, se nós estivermos atentos às perguntas que nos fazem, eu estou a falar de, obviamente, idades diferentes das dos meus parceiros de encontro, estou a falar de miúdos muito pequenos, eu recebo miúdos dos 3, enfim, aos 12 anos. Um miúdo pequeno que elabora uma pergunta sozinho, conseguiu equacionar, sem a ajuda de ninguém, o que sabe ou julga saber a respeito do assunto, mais importante, o que não sabe, mas quer saber, e revela disponibilidade para pensar sobre isso. Se eu a isto sobrepuser a importância do currículo e dos conteúdos curriculares que tenho para dar até ao fim do ano, eu nunca mais vou dar vazão a este motor de aprendizagem que o miúdo me revela a partir de uma pergunta. E, portanto, como nenhuma questão, felizmente, existe ex nihilo, é inevitável, não é, que qualquer interesse, curiosidade desperta tenha ligações com conteúdos programáticos. E aí cabe, julgo eu, às equipas docentes tomarem decisões. Eu acho que somos uma classe profissional, reclamamos um estatuto profissional para a nossa classe, com todo o direito, mas isso implica refletir sobre a nossa prática e tomar decisões. Tomar decisões. E se eu chegar ao fim de algum ano com algum colega ou eu próprio a incumprir na totalidade o currículo que o meu colega consegue cumprir fielmente até ao fim, eu por mim estou tranquilo. Eu tenho é que ter critério para as escolhas que fiz e saber responder pelas escolhas que fiz. Porque para mim o que me interessa, e sobretudo porque trato com miúdos em idades muito prematuras,
é que eles se interessem por estar aqui, é que eles percebam que se podem maravilhar, não é? Com a ampliação de consciência sobre o mundo e que o mundo está repleto de coisas que os podem satisfazer e animar a nível intelectual e a nível emocional. Mas para isso eu preciso ter capacidade de leitura ampla, não a decifração do mero texto. Eu preciso entender a minha vida, o que se passa comigo. E, portanto, as perguntas deles devem mesmo orientar-nos a algum do nosso trabalho, se não a parte substancial dele. Professor Rui Trindade, no dia em que nós resolvermos essa questão, pá, não precisamos do 55, do 54 e do 56, porque na verdade, esta não, eu costumo dizer isto aos meus alunos, pá, que muitas vezes são alunos de Ciências da Educação, do primeiro ano, do segundo semestre, que tendem muitas vezes a olhar para a escola e para os seus professores como se os professores e a escola fossem maus, uma espécie de crueldade. Eu costumo dizer que nada disto é verdade, que admito que possa haver professores cruéis, admito, mas não. Eu conheço muito poucos. Portanto, a maior parte das pessoas não são cruéis, são gente boa, pá. Agora, é gente marcada por um conjunto de ideias e de idiosincrasias, não é? E uma ideia fundamental, que é uma ideia que continua a fazer parte da nossa vida, é que a nossa função como professores é resgatar os nossos alunos da sua ignorância e da sua incompetência. Este é o nosso ponto de partida. Aliás, basta ver o seguinte. Quando um aluno necessita de um plano para justificar o apoio pedagógico acrescido ou outro tipo de medidas, e quando se pede a um professor para fazer aos professores, para nos mostrarem o que é que os meninos fazem ou não fazem, normalmente o que é que as pessoas fazem? Mostram-nos aquilo que os meninos não sabem. Ora, e não é... Quando, na verdade, o que nós precisamos saber é aquilo que os meninos fazem. Portanto, o que nós precisamos é de transformar esta escola numa escola instrucionista. E esta escola instrucionista é uma escola cruel sem que as pessoas o sejam. A grande questão é, de facto, o nosso ponto de partida não pode ser a ignorância e a incompetência. O nosso ponto de partida tem de ser aquilo que eles sabem e aquilo que eles são. E deixa-me só dizer o seguinte, isto é de tal forma grave que eu sou professor, ao nível da formação inicial de professores do terceiro ciclo do ensino secundário, da Faculdade de Ciências da Universidade de Porto. Sou um subalugado, porque a minha faculdade é de Psicologia e Ciências de Educação, e lembro que, uma determinada altura, antes do Covid, estávamos a tomar café no intervalo da aula, e há um aluno que vem ter comigo que me levanta uma série de questões interessantíssimas. E eu digo assim, mas isso é tão interessante que quando entramos na sala vamos discutir isso. Nem penso, professor. Mas não penso porquê? Porque eu não estou para ser gozado. E, portanto, se alunos no quarto ano, não é? Estou a falar de alunos do mestrado, portanto, no quarto ano, que, portanto, mais um ano fazem mestrado, portanto, no ano seguinte poderão ser professores, se de facto se comportam desta maneira, e se nós, na formação inicial de professores, não somos capazes de responder a isto, portanto, isto é um problema bem mais grave. Agora, o meu problema não é chamar a atenção para a gravidade do problema. O meu problema é saudar a possibilidade de nós hoje estamos a discutir isto aqui. Porque se nós começamos a discutir isto aqui e entendemos isto como um problema prioritário, certamente que vamos encontrar soluções. É a minha expressa. Muito bem. Eu iria, estamos de 1h30, eu iria dar agora uma ronda final, enfim, a cada um de vós, 1 minuto, 2 minutos, para, se quiserem, poderem, enfim, dar os vossos últimos comentários sobre aquilo que acharem por bem do que se passou aqui, ou o que se deve passar a partir daqui, como acharem bem. Eu agora começaria ao contrário, começaria outra vez pelo professor José Teixeira, portanto, há bocado foi o último, a professora Maria Inês vai ser a última, mas no sentido favorável da apresentação. Falamos muito de alunos, mas, por exemplo, falamos, se calhar, pouco sobre professores. Num minuto vou contar uma experiência engraçadíssima que tive ontem. Portanto, eu estou a dar uma ação de formação a professores desde o pré-escolar até ao segundo ciclo. E, portanto,
tanto me chatearam, cheio de trabalho, mas tanto me chatearam agora para este mês para dar uma ação sobre ciência e sobre a maneira como se deve pensar em ciência. E portanto, tivemos ontem 3 horas da ação e só disse assim, bem, olha, para começarmos isto de forma diferente, a ação acabou. Hoje vocês vão ser o meu clube de ciência. E transformei 21 professores em 21 alunos do clube de ciência. E agora vocês coloquem todos os vossos porquês sobre as dúvidas que vocês tinham. Bem, a ação começou às 6, já eram 9h30, a mulher queria fazer o jantar embora que isto seja impossível, já tiveram 3 horas e meia e ninguém queria sair de lá. Portanto, isto, em qualquer idade, quando as coisas são atraentes e damos a devida importância a essas pessoas e àquilo que eles querem aprender, podemos atrair qualquer pessoa, independentemente da idade, porque assim, por exemplo, eu falo da ciência, pode ser outra área qualquer, é extremamente rica. Estivemos 2 horas só a discutir porque é que uma vela se apaga, por exemplo. E eles chegaram à conclusão que andavam há 30 anos a ensinar mal porque é que uma vela se apaga. Então a gente dizia, a vela apaga-se por falta de oxigênio. E eu rapidamente lhe mostrei que a vela não se apaga por falta de oxigênio. Mas eles fizeram, no fundo, um trabalho de investigação sobre isso e ao fim de 3 horas, quer dizer, toda a gente à espera da próxima sessão. Quer dizer, é assim um bocado... Pronto, agora dar um bocadinho aulas a esses professores, alguns deles que já quase foram meus professores, não é? Mas pronto, mas é uma questão divertida, portanto, eu acho que nos podemos divertir com tudo isto e todos temos a aprender uns com os outros. Obrigado. Professor Leitão, como é que a gente vai apagar a vela? Olha, eu vou tentar ser sucinto, mas retomar uma coisa que o professor Rui Trindade referiu e a que fui particularmente sensível, que é, enfim, no quadro da vida emocional que a escola também é, a importância de estarmos com os outros e percebermos a importância dos outros no seu estar connosco. E conto uma história breve, que é a primeira, tenho muitas também, mas vou contar-vos uma que é engraçada, porque houve aqui há uns anos um aluno que tinha acabado o seu primeiro ano, portanto estávamos a chegar mesmo ao final do ano, e ele pediu-me uma reunião formal na sala de professores, do alto dos seus 6 anos de idade. E eu concedi a reunião, sentei-o à minha mesa, ele chamava-se Martim, e disse, Nuno, era para te dizer que este meu primeiro ano foi um ano que eu gostei muito, diverti-me imenso, aprendi a ler, a escrever e a contar e, portanto, agora posso aprender o que eu quiser sozinho, não preciso mais de ir à escola. Bom, e eu fiquei a olhar para ele a pensar, é verdade, enfim, e eu disse-lhe, olha, Martinha, a primeira coisa que tenho a dizer-te é que é a melhor notícia que me podias ter dado, é que correu tão bem que tu te sentes capaz de aprender o que for preciso sozinho e que já não precisas mais de ir à escola. Isto era uma sexta-feira, eu disse, mas antes de tomares essa decisão, como vamos ter um fim de semana, pensa só numa coisa, se foi importante ou não neste teu ano tão glorioso, teres aprendido ou teres podido aprender com os outros. Não quero que me respondas já, pensa durante o fim de semana e depois segunda-feira dá-me lá a tua decisão. E ele deve ter ido para casa pensar, de facto, sobre o assunto e, na segunda, apanhou uma sala com a porta entreaberta, já não me pediu reunião formal para cima nenhuma, mas disse, olha, Nuno, estive a pensar durante o fim de semana naquilo que tu me disseste e pronto, está bem, eu para o ano ainda cá venho. O que é absolutamente extraordinário, porque ele teve a oportunidade de equacionar a importância dos outros no seu próprio processo de aprendizagem. Ou seja, a oportunidade de aprender com os outros, no limite, foi provavelmente o que lhe deu prazer nesse seu primeiro ano de escolaridade. Obrigado, professora Maria Inês. Então, como é que fazemos o aluno voltar no ano seguinte à escola? Eu penso também parte muito daquela questão que se discutia há pouco, em que os alunos eram bastante inquisidores no primeiro ciclo, mas depois nós deixamos de responder às perguntas deles e eles deixam de ter interesse ou motivação na escola. E eu acho que o segredo também passa um pouco por aí, passa por ouvirmos mais
aquilo que os alunos têm para dizer, porque eles são, sem dúvida, são os primeiros a saberem exatamente como gostam de aprender, como querem aprender e o que querem aprender. Obviamente nós temos todos um currículo a trabalhar, mas a forma como esse currículo é trabalhado também passa pela própria personalidade do aluno e pela forma como o aluno gosta de trabalhar. Eu penso que ouvirmos mais os alunos, questionarmos os alunos sobre o seu próprio processo de aprendizagem e deixarmos, abrirmos o processo de aprendizagem à sua participação, acho que passa muito por aí. Nós podemos motivar os alunos para eles poderem concluir o seu percurso até o 12º ano. Professor Rui Trindade tem o privilégio de encerrar a sessão. Muito obrigado. Eu vou seguir a estratégia do José Teixeira e dirigir-me sobretudo aos professores, não é? Tendo em conta aqueles que nos estão a ouvir. Porque algumas vezes eu sinto que quando saímos destas sessões, muitas vezes estas sessões fazem-nos sentir menos capazes do que aquilo que nós somos. E a ideia não é essa. Eu sinto muito privilegiado por estar aqui, por ter ouvido o que ouvi. E não foi só o que não é só do ponto de vista do conteúdo, foi a forma como se disse. Gostei imenso deste webinar, pelos meus três companheiros de mesa, não só pelo que disseram, mas pela forma como disseram. E, portanto, só queria dizer o seguinte, cada um de nós que está aqui neste webinar tem um percurso e tem de perceber que esse percurso é o seu percurso. E da forma que eu recuso que a escola funcione a partir da ideia que vai resgatar a ignorância e a incompetência dos professores, eu também recuso a ideia de que os professores têm de ser resgatados da sua incompetência e da sua ignorância. Não é isso. Nós temos de partir daquilo que somos, daquilo que fazemos. Nós temos de ser capazes de perceber dentro daquilo que ouvimos o que é que já fazemos. Onde é que pode estar a dificuldade. Agora, este também é um percurso que nós fazemos sozinhos. Porque, na verdade, este é um percurso que nós fazemos uns com os outros, nas escolas. Alguns já descobrimos a importância dos outros, outros vão ter que o fazer. Porque, de facto, eu sou daqueles que defendo que todas as aprendizagens são pessoais, ninguém aprende por nós, mas ninguém aprende sozinho. E, por outro lado, também que só queria dizer uma coisa um bocadinho reacionária, mas convém que se diga, que é, neste momento, o Nuno, não é, que começou por aquele vídeo absolutamente espantoso, acabou por dizer que o menino que foi ter com ele e lhe pediu uma audiência, lhe disse que eu aprendi a ler, a escrever e a contar. E ainda bem, eu espero que a nossa escola continue a ler, a escrever e a contar. Eventualmente de um outro modo, não é? Eventualmente de uma forma culturalmente significativa. Mas, portanto, nós não temos de deixar de ser quem somos. Nós não temos de deixar de ser professores para ser facilitadores. Nós temos de ser professores. Provavelmente de uma outra maneira, provavelmente contando uns com os outros, provavelmente contando com estas iniciativas que a Câmara, os centros de formação de associações de escolas, as associações pedagógicas fazem. Nós temos de acreditar em nós. E olhemos para o que temos vindo a viver. Olhemos para o que temos vindo a viver de março até aqui. E vejamos o quanto de bom se realizou. O quanto fomos capazes. Temos de acreditar. Temos de começar por acreditar em nós. Por amor de Deus, pá. Temos de acreditar em nós. E temos que acreditar em nós a partir das evidências. Não estou a falar de uma crença etérea. Estou a falar das evidências. E perceber que alguns vão num percurso um pouco mais adiantado, outros vão num outro percurso, mas é fundamental que pensemos sobre o que andamos a fazer. Eu acho que o essencial aqui, dos meus três colegas de mesa, foi perceber que estas pessoas se diferenciam também pela forma como são capazes de pensar sobre aquilo que andam a fazer. Um grande abraço e um bom Natal. Ora, muito bem, obrigado, professor. Professor Rui Trindade, professor José Teixeira, professor Nuno Leitão, professora Inês Rodrigues, foi um privilégio, foi o nosso privilégio estar aqui convosco, ouvir-vos, partilhar esta hora e meia. É, de facto, fantástico estes períodos, aquilo que também os tempos da pandemia nos permite, é estarmos aqui todos juntos, de pessoas de Gondomar, de Chaves, também de Lisboa, não é? A estar aqui connosco, a partilhar e neste momento, sem ter de deslocar,
mas foram, de facto, uma viagem muito importante, que acho que fizemos para todos nós, e que estou certo para todos os que estiveram aqui a ouvir-nos. Em nome da Câmara Municipal de Cascais e deixe-me permitir dizer da Comunidade Educativa de Cascais, porque, de facto, nós temos como também nossa principal preocupação a Comunidade Educativa de Cascais, mas embora estamos sempre também receptivos e partilhamos com todos, mas em nome deles, um vosso muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação. Espero que um dia possamos estar numa sessão em que no final vos possa oferecer um croquete e um cafezinho, mas de qualquer maneira fica a intenção. E dizer também agora a todos os participantes que neste momento no site da Câmara já estão inscritos. Esta sessão estará depois disponível, vai ficar disponível nos próximos dias, para quem quiser partilhar, e teremos muito gosto, e ouvir e reouvir. Há aqui coisas que acho que vale a pena reouvir e discutir, e se calhar levar para os nossos locais de trabalho, estarão disponíveis. Por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos, bem-ajam e, como diz, um bom Natal, e façam favor de que 2021 vê se seja um bocadinho melhor naquilo que puder ser melhor, e enfim, estaremos todos cá, todos. Muito obrigado a todos e bem-ajam, obrigado. Ok, obrigado.